muito bem. Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Vou colocar aí para você o nosso site, onde você pode encontrar todas as nossas entrevistas mais recentes para assistir quantas vezes quiser, compartilhar nas suas redes sociais. E falando nelas, nossos links diretos estão aqui para o Facebook, Twitter e para as nossas playlists lá no YouTube. Bom, e faltam menos de 3 meses para o início dos Jogos Olímpicos. A cidade do Rio de Janeiro, sede das Olimpíadas, vem passando por grandes intervenções urbanas, como a construção das arenas esportivas, a revitalização da região central, a construção de novas vias expressas e a ampliação do sistema de transporte. Segundo os organizadores, essas mudanças vão facilitar a mobilidade durante os Jogos, realizados entre os dias 5 e 21 de agosto. No entanto, os cariocas vão precisar ficar atentos a algumas alterações nas principais vias da cidade. A Prefeitura já divulgou o novo planejamento do tráfego durante o período olímpico, que prevê a interdição de algumas ruas e até de bairros da cidade. Mas não são só os moradores do Rio que serão afetados. A nova logística vai afetar aí também a rotina de entregas, ou seja, correios, empresas de transporte de cargas e lojas online que vendem para todo o país precisam se preparar. Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o Rodrigo Bandeira Santos, que está aqui ao meu lado. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez à Conexão. Tudo bem com você? Obrigado, Cristiano. Boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer estar falando para os ouvintes aí. Bacana. Ouvintes não, os telespectadores. Com certeza. A gente sabe que o pessoal está bastante ansioso aí com a chegada das Olimpíadas, né? Já tivemos eventos testes, já tem aí a tocha olímpica circulando no nosso país. Agora, a questão da logística, pouca gente ainda parou para pensar sobre isso e muitas ruas, como eu mencionei aqui, serão fechadas. Isso vai afetar diretamente o setor de entregas das lojas, sejam elas virtuais ou lojas físicas. Então, de que forma o setor está se organizando nesse sentido? Bom, o setor vem conversando com a empresa olímpica desde do ano passado e está se organizando porque haverão restrições evidentes, principalmente nos locais de jogos e de competições. E juntamente com a empresa olímpica, com as empresas de transporte, incluindo aí os correios, as empresas de e-commerce, elas estão cientes dessa questão do prazo e que elas terão que aumentar um pouco esse prazo de entrega e até mesmo restringir para determinados produtos maiores durante o período das competições, durante o período da Olimpíada. E dentro desse contexto, a responsabilidade passa a ser um pouco também desse consumidor, que precisa estar atento ao prazo e se esse prazo atenderá ao que ele precisa uma vez dentro da cidade do Rio de Janeiro, sendo o destino daquela compra. Para as empresas que hoje têm o seu estoque também dentro da cidade, elas vão ter uma preocupação a mais, porque elas vão ter que se preocupar com a saída dessa mercadoria para o restante do Brasil e também as entregas dentro da cidade do Rio de Janeiro. Áreas como Deodoro, Maracanã, São Cristóvão, Copacabana e Barra da Tijuca e Rio Centro serão áreas com uma série de limitações e que terão aí no seu prazo de entrega das mercadorias compradas pela internet um acréscimo. Essas áreas que você mencionou como Teodoro e Maracanã tem muitos depósitos também de empresa, né? A gente sabe que muita gente aí com a facilidade da compra online, pode ser o cidadão que mora em Manaus, está acostumado a receber em tantos dias um produto que ele compra da loja online que fica aqui no Rio de Janeiro, compro lá, recebo em tantos dias. Então isso vai mudar muito a programação dessas pessoas que estão acostumadas, que já têm esse hábito, então, de contar com o produto num determinado tempo. Então o consumidor desde agora já deve ficar atento aí se quer programar suas próximas compras, né? Ele precisa estar atento, né, para programar essas compras, principalmente se forem produtos que necessitem da montagem do produto ou instalação, porque aí são 2 etapas. Você compra o produto e depois um outro profissional vai ter que acessar a sua residência ou local de destino para fazer a instalação, para fazer todo esse aspecto da montagem do produto. Principalmente as mamães que estão comprando berço ou algo relacionado ao bebê, elas precisam ter essa preocupação, né, e tentar, dentro do possível, antecipar-se a essa questão das datas ou comprar com um prazo um pouco maior. Porque são aí umas compras emergenciais, muitas vezes. Você falou a questão do bebê, a gente sabe, né? Quando nasce
um novo membro na família, uma série de demandas aparecem, nem sempre os pais se programaram, e se acontecer de nascer o bebê, se precisar de um produto ali durante o período olímpico, pode ser que esteja uma rua fechada ou a loja não vai poder fazer a entrega, ou seja, tem que se programar e tentar prever um pouco para evitar dor de cabeça. No sentido das lojas que fazem as entregas, ou as empresas que fazem, né, a logística, na verdade, isso já está sendo alterado nos próprios sites, o tempo mais ampliado de entrega para tentar prevenir aí, eventualmente, algum dano ao consumidor? Sim, muitas empresas já estão se mobilizando nesse sentido de aumentar essa programação de entrega, né, porque tudo pode ser feito no ato da compra. Quando no ato da compra o prazo é informado de forma mais longa e, inclusive, pode ser informado, a loja tem essa possibilidade de informar que esse prazo é um pouco maior em virtude da mobilização dos Jogos Olímpicos. Né? Lembrando que essa condição de restrição ela ocorrerá principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, fora isso, as empresas também devem ter essa cautela. O Rio de Janeiro é uma grande cidade consumidora de produtos pela internet e as empresas precisam ter esse cuidado para que elas não incorram em problemas no prazo de entrega e tornem clientes aí insatisfeitos. Bom, a gente sabe que o Rio, especialmente, é uma cidade onde moram muitos idosos e cada vez mais eles têm se utilizado também desse tipo de serviço para entregas básicas aí do dia a dia, compras do supermercado, as compras da farmácia, né? São aí os motoboys fazendo as entregas ou os caminhões das empresas. Então são compras ali fundamentais para a subsistência desse cidadão carioca principalmente. Então nesse sentido também, os supermercados, as farmácias, tem que estar todo mundo com uma rede muito bem estruturada aí para que esse cliente não fique sem ser o alimento básico, né? Muitas vezes há um problema de deslocamento que o próprio cliente não pode sair de casa e comprar, está acostumado a receber sua compra em casa, então isso vai afetar o seu dia a dia. Vai ter uma interferência, né? Mas as empresas precisam se planejar, principalmente as empresas que possuem estoque em áreas de grande restrição, próximo a jogos e a competições, porque essas empresas elas vão ter que se programar, porque elas vão ter a questão da saída da mercadoria, né, para o resto do Brasil inteiro e para a própria cidade do Rio de Janeiro. E é necessária uma programação prévia, a gente vai ter isso disponível no site, né, com a programação de ruas, até de restrições e datas. As empresas, o empresário observando isso, ele vai poupar uma série de problemas e não vai perder aí o seu fôlego de vendas pela internet, que é um canal que cresce a cada dia. Aproveitando que o Rodrigo mencionou o site, vamos colocar na tela o site da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, é o abcom, com 2ms.org. E aqui, então, quem quiser acessar de casa, em breve vai estar disponível, né, Rodrigo? Toda a programação aí com as datas e também com as restrições. A gente sabe que uma série de novos feriados foram anunciados no município do Rio também, então isso tem uma relação direta com o setor de logística, compra e venda, né? Sim, sem dúvida. Tanto o empresário como até o consumidor, ele vai poder acessar o site e terá informações sobre as restrições na cidade do Rio de Janeiro durante esse período. Muito bacana. Bom, deixa eu aproveitar aqui e mostrar para você outros dois sites em relação às informações oficiais dos Jogos Olímpicos. Você pode acessar o site que é o rio2016.com, que fala aqui já a data do 5 ao 21, que é a data oficial dos Jogos Olímpicos. Tem os Jogos Paralímpicos também. Aqui eu já mencionei a questão do revezamento da tocha olímpica, que já está rolando em muitas cidades. Você pode ter todas as informações e as últimas atualizações de como já tem movimentado aí não só o Rio, como o Brasil como um todo, a chegada dessa tocha olímpica por aqui, os eventos testes e muito mais. Em outro site, antes de encerrarmos, o Rodrigo vai comentar para a gente aqui, é esse que chama-se digitalizeme.com.br, um evento que em breve vai estar acontecendo aqui para discutir também essa área da questão do comércio eletrônico. Então, esse evento ele ocorrerá dia 17 de maio, entrada franca, né, será no centro da cidade. E no próprio site as pessoas conseguem acessar tanto a programação quanto o endereço do evento. O objetivo do evento é difundir boas práticas de comércio eletrônico e prestar um serviço de esclarecimento para todos que já vendem nesse mercado e todo empreendedor ou todo empresário que pretende ingressar no mercado online. Muito bem. Lembrando, então, como eu já mencionei aqui, os feriados extras que serão adotados aqui no calendário do Rio de Janeiro. Então, durante a semana, o 5 de agosto, por conta da abertura, e também o 18 de agosto,
por conta do encerramento, então isso já estava, de certa forma, previsto, mas vai movimentar também bastante aí a questão das escolas, aí o comércio fecha e a vida de todos nós com certeza será afetada aí ao longo do período dos Jogos Olímpicos, mas a gente torce aqui que seja um grande evento para ficar para a história do Brasil, que nos leve aí à frente também junto a outros países que conseguiram transformar uma parte da sua história, e sempre a gente lembra aqui a Espanha, Barcelona, transformando aí uma cidade que era um pouco degradada em um grande centro aí de atração de turistas. A gente ainda conta com isso aqui no Rio de Janeiro. Bom, Rodrigo, pelo tempo preciso me despedir de você, mas ficará até uma próxima. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar mais. Sucesso para todos nós aí, que tenhamos uma Olimpíada de muito sucesso, sem prejudicar o comércio, seja físico ou online. Muito bem. Bom, você de casa, fique ligado que na próxima entrada aqui do Conexão a gente volta em instantes para falar sobre como um aplicativo de mensagens, WhatsApp, que todo mundo conhece, se tornou um canal de relacionamento intenso, muitas vezes até perigoso, entre pais e mães que querem discutir de tudo, desde a aula do filho de matemática, até o uniforme das crianças, a merenda, até o que serve ou não serve na hora do lanche. Então fique ligado que a gente já volta aqui falando sobre a participação importantíssima dos pais na escola, mas os limites necessários também. A gente volta com esse bate-papo quando voltarmos daqui a pouquinho com Conexão Futura. Até já!